Olá, começa agora o MPTV. Confira os nossos destaques. Ferramenta Nacional de Alerta para Desastres é apresentada em reunião no Ministério Público do Piauí. Promotoria de Justiça de Miguel Alves desenvolve o projeto Todos por Elas. Teremos uma entrevista com a promotora Luana Zeredo sobre o assunto. E no Dia do Estagiário, o MPPI realiza palestras sobre inteligência artificial. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPPI promoveu uma reunião com a Defesa Civil do Estado para que o órgão pudesse apresentar a ferramenta Defesa Civil Alerta. O encontro reuniu representantes de diversos órgãos ligados à segurança, ao meio ambiente e ao abastecimento de água do Piauí. A solução tecnológica desenvolvida pelo governo federal tem como objetivo complementar o sistema de envio de alertas sobre a ocorrência de desastres naturais. A ferramenta funciona por meio da transmissão de mensagens sonoras ou visuais, via telefonia celular, alertando a população sobre riscos iminentes, como enchentes, deslizamentos e outros eventos climáticos extremos. A apresentação foi conduzida por Michel Coelho e Werton Costa, integrantes da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Esse protocolo, ele é uma versão simplificada do protocolo federal, já que é um alerta federal, que foi incorporado à Defesa Civil e fortalece as práticas protetivas. Como Defesa Civil ela não é feita apenas por órgão de Defesa Civil, ela incorpora os órgãos como papel relevante do Ministério Público, como fiscal da lei, incorpora as forças militares e forças civis, concessionárias de serviços públicos essenciais. A gente teve esse momento de partilha proporcionado aqui pelo MP, como uma forma da gente engajar todos os parceiros, tomar conhecimento da metodologia do alerta, para que nos próximos meses, quando nós estivermos juntos construindo o plano de contingência para o próximo período chuvoso, a gente tenha um nível de envolvimento maior, de participação e de integração dessas forças que estão devotadas à proteção da vida. Na oportunidade, foi apresentado também o protocolo da Defesa Civil para avaliar situações de risco climático que possam justificar o envio de alertas à população piauiense. Então a gente pretende integrar os esforços, valorizar o erário público, aplicar de forma racional o recurso para permitir que esse serviço chegue a quem dele precisa. Então o foco maior dessa integração é permitir que não haja redundância, duplicidade de ações e que a gente possa efetivamente alcançar nossos objetivos, que é fazer com que a população se sinta mais protegida, efetivamente protegida diante de uma ameaça de risco natural ou risco tecnológico. A promotora de Justiça Áurea Madruga parabenizou a iniciativa e orientou a Defesa Civil para que desenvolva outras estratégias para auxiliar os municípios na prevenção de desastres e na proteção da população. É preciso fortalecer a política nacional da defesa civil, da gente não ter só ela como resposta, e sim nas ações preventivas. Hoje teve essa apresentação, a convite do Ministério Público, e passaremos a uma outra etapa, que é justamente essa apresentação aos colegas promotores de justiça, o que é um desastre, como é que pode ser prevenido, que é esse, nós não temos como nos livrar das ameaças, mas as prevenções quanto a desastres, que é uma acentuação da ocorrência da ameaça, então isso aí sim, e para isso a gente precisa ter nossa Defesa Civil Municipal fortalecida, os municípios precisam estar informando as plataformas a ocorrência disso, para que também apareçam os dados, apareça uma política pública voltada a isso e também recursos federais. Então, é preciso toda essa cadeia de conhecimento para que a gente possa enfrentar as iminências do que estão para aí, cada vez mais comuns com as mudanças climáticas, e nesse sentido a gente fortalecer o nosso meio ambiente piauiense. E a gente conversa agora com a promotora de Justiça Luana Zeredo, ela que é titular da Promotoria de Justiça de Miguel Alves. Doutora, seja bem-vinda ao nosso MPTV. Muito obrigada e muito grata pelo convite. Vamos falar, portanto, de um projeto que a senhora teve a iniciativa de criar lá na promotoria e está desenvolvendo, exatamente o projeto Todos por Elas. No que consiste esse projeto, doutora? Esse projeto é uma parceria do Ministério Público do Piauí, através da Promotoria de Justiça de Miguel Alves, e tem como parceiros o Tribunal de Justiça, o município
de Miguel Alves, através de vários órgãos, né, que atuam na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher, o Poder Legislativo e as polícias militar e civil. E o principal objetivo do projeto é mobilizar todas essas instituições e órgãos para que atuem de uma maneira articulada e integrada na prevenção e no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. A partir de qual cenário a senhora sentiu a necessidade da implantação desse projeto na Promotoria de Justiça de Miguel Alves? Nós fizemos um levantamento através de consultas aos sistemas à disposição do Ministério Público, da Polícia Civil e também do Poder Judiciário. E verificamos um incremento no número de medidas protetivas que foram requisitadas e também no registro de boletins de ocorrência tratando sobre crimes, né, de violência contra as mulheres. Então, em razão desse cenário, resolvemos desenvolver esse projeto com foco exatamente nessa prevenção e nesse enfrentamento, com o intuito de reduzir essa criminalidade e de conscientizar também essas mulheres sobre os seus direitos. A partir do momento que essas mulheres elas têm conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, sobre alguns crimes dos quais são vítimas, esses números eles tendem a reduzir. É um trabalho feito com parcerias, como a senhora já bem frisou. Como se dá, como acontecem os encontros? Nós estamos realizando rodas de conversa nas comunidades em Miguel Alves. Então, são 4 rodas de conversa no total e com esses encontros também realizados na zona rural, né, naquelas localidades que estão mais distantes do centro, da zona urbana, e é situação que levam essas mulheres a um distanciamento, né, tanto dos órgãos de proteção como também do conhecimento dos próprios direitos. Então, além dessas rodas de conversa, que são realizadas com todas essas instituições, com representantes dessas instituições, apresentando o seu trabalho, o seu serviço, a sua contribuição, nós desenvolvemos uma revista em quadrinhos e ela será mostrada através de QR Code. E essa revista em quadrinhos, ela traz as várias espécies de violência doméstica e familiar contra a mulher. E essas histórias elas são retratadas de forma muito lúdica, de forma muito simples, para que essas mulheres elas tenham esse conhecimento de que muitas vezes situações que não encaramos como de violência, de fato se caracterizam como violência e a partir desse conhecimento elas poderão buscar ajuda. E como tem sido, doutora, a receptividade, né, por parte dessas mulheres que participam desses encontros? A receptividade ela tem sido excelente. Nós fizemos visitas institucionais, né? Inclusive à Câmara de Vereadores, para apresentar o projeto. A partir dessas rodas de conversa, as mulheres interagem bastante com todos os órgãos. Novas denúncias de violência elas surgem a partir dessas rodas de conversa. Há momentos também de muita emoção em que essas mulheres se sentem acolhidas, elas se sentem amparadas a partir do momento que elas passam a conhecer qual é a função de cada órgão no município. Então, nós temos, por exemplo, a Polícia Militar presente através da Patrulha Maria da Penha. Então, a Patrulha Maria da Penha apresenta qual é a sua função. A própria Patrulha Maria da Penha realizará, ainda no mês de agosto, uma capacitação para todos os policiais militares da região de Miguel Alves e também para todos os representantes desses órgãos municipais, CAPS, CREAS, CRAS, todos irão participar dessa capacitação que tem por intuito desenvolver um fluxo ao final para que todos esses órgãos eles saibam exatamente como atuar a partir do momento que recebem essa denúncia de violência contra a mulher. É importante a gente frisar que a cartilha está disponível, né, tanto no site do Ministério Público, como no QR Code que aparece agora na sua tela. Exatamente, é um projeto desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves, mas também está acessível a toda a população, a toda a sociedade.
Isso. E uma próxima etapa desse projeto é a assinatura de um protocolo de intenções. Em que consiste esse protocolo de intenções? Cada órgão parceiro do projeto colocará em um documento quais são as ações, quais são as estratégias a serem adotadas na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher. Esse documento ele será assinado e ele será publicizado em todos os meios, tanto do Poder Legislativo Municipal, Poder Executivo, Ministério Público, Poder Judiciário, para que assim a gente divulgue as ações de todas essas instituições e órgãos e facilite o acesso dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar, para que ela busque ajuda e para que a solução seja encontrada. Doutora Luana, nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no nosso MPTV. Muito obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição. O nosso Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e a Associação Piauiense do Ministério Público realizaram a 4ª edição da Corrida e Caminhada do MP Somos por Elas. Além de estimular a prática esportiva e a solidariedade, a corrida teve como objetivo principal conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estamos aqui cumprindo a lei do Agosto Lilás, com ações de promoção, de prevenção e de alerta à sociedade piauiense contra todo tipo de violência de gêneros, apresentando os órgãos de defesa das mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar. Também estamos apresentando os nossos projetos nas mais diversas áreas de cidadania e também de combate à criminalidade. É o Ministério Público do Piauí perto de você. Somos todos por elas. É inclusão, pessoas com deficiência e mulheres, que hoje a grande decorrência de mulheres vítimas de violência, né? Então, é um tema muito bacana que a gente tem que estar sempre conversando e falando sobre as mulheres vítimas de violência. Para nós é só alegria em todo esse evento, não só porque nós conseguimos reunir tanta gente para correr, mas sobretudo para divulgar o trabalho do Ministério Público e todo o trabalho de que nós somos por ela. O mais interessante é que neste ano também, no ato da inscrição, quem se inscrevia teria que entregar um kit solidário que vai ser revestido às mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou qualquer violência de gênero que passam pela Casa da Mulher Brasileira e da Casa Abrigo. Um evento muito especial, muito importante, que a gente está defendendo uma causa muito justa, que é a defesa contra a violência de gênero. Estamos muito felizes nessa manhã e bastante realizados com esse evento. Importante esse momento da gente estar mais numa campanha de enfrentamento à violência contra a mulher em situação de vulnerabilidade. Então vamos correr juntas e juntas por essa causa. Vamos por ela! E veja a seguir, Ministério Público no Trabalho alerta para riscos da adultização de crianças nas redes sociais e exploração infantil. E no Dia do Estagiário, o MPPI realiza palestras sobre inteligência artificial. Até já! A Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados, tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Mora na rua porque quer. Se estivesse com fome mesmo, aceitaria qualquer trabalho. É melhor dar dinheiro não, hein? Senão eles se acostumam. Ah, se eu venci, qualquer um pode vencer. As pessoas em situação de rua ainda escutam frases desse tipo. É preciso entender que a rua não é escolha,
O preconceito, sim. Dignidade não é favor, é um direito. Acolher é muito mais importante do que julgar. Vamos mudar essa realidade juntos. Estamos de volta com o MPTV. O Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, SQVT, do MPPI, promoveu uma palestra em alusão ao Dia do Estagiário. O evento contou com a parceria do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF. A palestra foi conduzida pelos advogados Manuel Oliveira Neto e Maria Clara Silva, presidente e vice-presidente da Comissão de Mercado Digital e Marketing Jurídico da OAB Piauí. Eles apresentaram ferramentas de inteligência artificial que contribuem para um trabalho mais eficiente. Por ser da casa, por já ter sido estagiário do Ministério Público, eu sei que grande parte da produção do Ministério Público é feita pelos estagiários. E o nosso objetivo é trazer mais eficiência para isso, ganhar tempo, ganhar qualidade no trabalho e dar mais resultado para a instituição. Então a gente percebe que o uso das ferramentas em conjunto vão trazer sim esse resultado esperado, mas óbvio, nunca vai substituir a criatividade e o conhecimento de uma pessoa, que você vai precisar rever tudo aquilo que foi feito, trazer a sua cara para aquilo e fazer a entrega do que é esperado. Não vai substituir, mas vai ajudar muito a mão de obra. As inteligências artificiais que a gente trouxe hoje foram justamente com esse intuito, de conseguir otimizar o tempo de todo mundo que está aqui, né, com as tarefas realizadas no Ministério Público, que a gente sabe que tem um volume alto de demandas, para que essas pessoas consigam aplicar esse tempo que vai sobrar, esse pouquinho de tempo que vai sobrar, em situações mais complexas, mais exigentes. Então, conseguir utilizar a IA para te ajudar também a ajudar outras pessoas. A iniciativa teve como objetivo valorizar o papel dos estagiários na instituição, apresentando práticas responsáveis, criativas e éticas no uso de ferramentas de inteligência artificial, incentivando a troca de experiências e o aprendizado colaborativo. O coordenador de recursos humanos destaca a relevância do trabalho dos estagiários para a instituição. Os estagiários eles desenvolvem um trabalho muito importante para o Ministério Público. Eles, dentro dessa vivência em que aliam o conhecimento à prática, eles auxiliam as atividades, tanto finalísticas da instituição, como as atividades da área meio, né, da estrutura administrativa. Então, é um momento de oportunizar a esses estudantes, né, essa vivência profissional dentro do Ministério Público, né, ou quase profissional, na verdade, estão vivenciando aí nesse momento importante, né, em que eles vão fomentar sonhos, obviamente, vão aprimorar os seus conhecimentos e ganha a instituição à medida que a gente traz para dentro pessoas comprometidas, né, estudantes comprometidos com esse seu desenvolvimento profissional e humano também. Atualmente o Ministério Público conta com 342 estagiários, dentre estagiários de graduação e de pós, que são as duas modalidades de estágio regulamentadas internamente. Nós fizemos recentemente, no final de junho, um processo seletivo para nomeação de novos estagiários. Esse processo seletivo foi homologado recentemente, semana passada, pelo Conselho Superior do Ministério Público. Já estamos na expectativa de fazer nomeações nos próximos dias. Para os estudantes, a oportunidade de estagiar no Ministério Público tem um impacto positivo na vida profissional. Olha, para a minha experiência é gratificante. Eu já fui estagiária de graduação, atualmente eu estou como estagiária de pós. Para mim é uma experiência excepcional por conta de as palestras, treinamentos, a gente adquire muito conhecimento, abre a visão, um leque assim, na nossa carreira. Eu tenho crescido bastante pessoalmente, né, e profissionalmente, assim, questão de visão, de querer crescer profissional, adquirir mais conhecimento. Para mim tem sido muito gratificante, tão tal que eu retornei, né, como pós. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. O Tribunal de Justiça do Piauí acolheu o recurso do Ministério Público para que os réus Stanley Gabriel Ferreira de Souza e Pedro Lopes Lima Neto, conhecido como Loquinho, sejam julgados pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio doloso consumado. No recurso, o promotor de justiça Ubiraci Rocha, titular da 14ª Promotoria de Justiça,
argumentou haver indícios suficientes de dolo eventual na conduta dos acusados. Primeiramente, recebe com muita responsabilidade a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Uma decisão certamente muito acertada, porque, como o próprio relator do recurso interposto pelo Ministério Público enfatiza na sua decisão, a prova testemunhal é robusta e há indícios suficientes de autoria, relevando ou também valorizando de sobremaneira, como assim o fez o Ministério Público, a prova pericial, coisa que não foi feita em razão da decisão desclassificatória. Então, o Ministério Público recebe com muita responsabilidade e, de alguma forma, com muita naturalidade, porque acredita e sempre acreditou desde o início que, em razão daquilo que foi produzido dentro do processo, que nós chegaríamos a um momento em que ambos os acusados seriam julgados pelo Tribunal Popular do Júri. O Ministério Público sempre estará no seu papel de combater essas condutas criminosas e de realçar a sua defesa em favor dessas vítimas e da própria sociedade. O caso ocorreu em outubro de 2024, quando Stanley Gabriel atropelou 4 pessoas que passavam pelo acostamento da BR-316 em Teresina. 2 delas morreram e outras 2 foram encaminhadas ao hospital com lesões graves. O MPPI ajuizou uma ação civil pública contra José Ivan Batista Cavalcante, inventariante do espólio de José Cavalcante Filho, visando assegurar o acesso à energia elétrica para moradores das localidades Genipapo, Bonfim, Santa Maria, Coco Seco e Barra do Saco, no município de Uruçuí. O documento foi assinado pelo promotor Tiago Brito. A demanda é resultado de um inquérito civil instaurado para apurar a legalidade da conduta de José Ivan Batista ao impedir a expansão da rede elétrica do programa Luz para Todos. Durante as investigações, a concessionária Equatorial Piauí reiterou seu interesse em realizar as obras, mas informou que a implantação dependia da passagem de rede pela propriedade denominada Fazenda Bonfim. Diante disso, o MP requereu, em caráter liminar, a instituição de servidão administrativa, que é quando o poder público impõe restrições sobre uma propriedade privada, para viabilizar a passagem da rede elétrica e a execução imediata das obras necessárias. Representantes do MPPI, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado, da Defesa Civil e de Meio Ambiente estiveram reunidos na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar para discutir ações de prevenção às queimadas em Teresina. As promotoras de justiça Carmelina Moura, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, e Áurea Madruga, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, participaram da reunião. Foi discutida a atuação conjunta dos órgãos para ações emergenciais e preventivas, diante do período de estiagem e das queimadas. As medidas que poderão ser adotadas como forma de prevenção e conscientização da população, bem como os planos de ação, prevenção e controle desenvolvidos pelos órgãos competentes para a contenção das queimadas. Por fim, ficou deliberado que os órgãos apresentarão um relatório de monitoramento com as ações de educação ambiental e o plano de ação para a prevenção de queimadas em Teresina. A ouvidoria e o PROCON itinerante do MPPI realizaram atendimentos aos consumidores nos municípios de Queimada Nova, Lagoa do Barro do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo e Capitão Gervásio Oliveira no período de 11 a 15 de agosto. Durante a ação, os consumidores puderam esclarecer dúvidas, registrar reclamações e receber orientação sobre seus direitos. A ouvidoria protocolou registros de denúncias, pedidos de informações, esclarecimentos de dúvidas sobre o funcionamento do Ministério Público e encaminhamentos para órgãos como o PROCON itinerante, Secretaria de Fiscalização do PROCON, Segunda Promotoria de Justiça de São João do Piauí, dentre outros. Ao todo, foram realizados 29 atendimentos, sendo 8 no município de Queimada Nova,
8 no município de Lagoa do Barro, 7 no município de Campo Alegre do Fidalgo e 6 no município de Capitão Gervásio Oliveira. A primeira Promotoria de Justiça de Luzilândia ajuizou a ação civil pública contra o município de Luzilândia e a concessionária Águas do Piauí, visando a regularização imediata do abastecimento de água potável para a população local. A medida foi adotada após a constatação de graves irregularidades no fornecimento de água, apurada em diversos procedimentos administrativos instaurados pela promotoria. Moradores relataram períodos de semanas e até meses sem água nas torneiras, além da distribuição de água turva com odor e impurezas, imprópria para o consumo humano. Na ação, assinada pelo promotor de justiça Diego Curirade, o MPPI requer a concessão de liminar para determinar que a concessionária e o município adotem de imediato todas as medidas necessárias para restabelecer o fornecimento regular, contínuo e de qualidade da água, sob pena de multa diária. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana! Nas últimas semanas, o Brasil ficou em alerta para um tema preocupante: a adultização de crianças nas redes sociais. O tema ganhou fôlego após uma denúncia feita pelo influenciador Felca. O assunto já estava no radar do Ministério Público do Trabalho, que chama a atenção para a exploração infantil, sobretudo sexual, para fins de trabalho, que é considerada uma das piores formas de trabalho. A procuradora-chefe do MPT no Piauí, Natália Azevedo, fala mais sobre o assunto. O tema da adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais é um tema muito importante para o Ministério Público do Trabalho, porque nós atuamos no combate ao trabalho infantil. E a exploração sexual de crianças e adolescentes com finalidade lucrativa é um tema em que nós já atuamos e ela pode sim acontecer nas redes sociais. Essa adultização, essa exploração sexual, essa erotização de crianças e adolescentes nas redes sociais, ela traz um lucro para um adulto infrator. E isso rouba a infância, diminui o rendimento escolar das crianças, priva a criança ou adolescente de suas faculdades principais, que é viver plenamente a infância, ter acesso à família, à saúde, à escolarização. Portanto, a população deve sim denunciar através do Disque 100 e dos canais competentes do Ministério Público do Trabalho qualquer indício ou prova de que esteja havendo essa adultização, essa erotização, essa exploração sexual para o Ministério Público do Trabalho. Então, faça a sua denúncia, que nós precisamos nos unir. A internet, muitas vezes, parece ser uma terra sem lei, mas, através da sua denúncia, nós podemos atuar em conjunto com os órgãos parceiros para debelar essa prática. E já estão abertas as inscrições para o 10º Prêmio MPPI de Jornalismo, com o tema Ministério Público e Imprensa, juntos pelos interesses coletivos e a promoção da justiça. Os trabalhos inscritos devem destacar a atuação do MPPI, com ênfase nos resultados para a sociedade e os cidadãos, preferencialmente abordando ações com alcance em diversas regiões do Estado, realizadas por meio de trabalho integrado e coordenado entre os órgãos e unidades da nossa instituição. As inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro. A secretária-geral do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, a promotora de Justiça Everângela Barros, dá mais detalhes sobre o assunto. A imprensa para o Ministério Público é de suma importância, especialmente porque ela faz reverberar à sociedade o trabalho que é desenvolvido pelo órgão, pela instituição. E o faz de forma muito transparente, de forma muito inteligível para a população, o que facilita essa comunicação e o entendimento entre o Ministério Público e a sociedade. Esse ano, estamos comemorando a 10ª edição do prêmio, que já se mostra assim, de consolidado, no calendário do Ministério Público. Esse ano contamos com 3 categorias:
as produções em vídeo, em áudio e escritas. Os prêmios também vão ser premiados os que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares. E a gente espera que a adesão da imprensa seja bem satisfatória, porque é um prêmio muito caro para o Ministério Público e a gente espera o sucesso que vem se consolidando em todas essas edições. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.